Você já ouviu choro de criança no meio da mata, cemitério ou casa abandonada? Pois é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E obviamente, como é uma lenda, uma história, uma assombração que é muito comum na mata, nada melhor do que vir contar essa história aqui no meio da floresta, né? Sentadinho aqui na minha rede, uma redinha curta, estilo rede de caçador, que é muito usada aqui na Amazônia, que é para poder dar um ar melhor, né, aqui para a nossa conversa. É muito comum relatos de pessoas que falam que escutam choro de criança quando estão no meio da mata. Às vezes o caçador está na sua espera, no trepeiro, em cima das árvores, e ele escuta um choro de criança, um choro de recém-nascido. E muitas pessoas afirmam que também escutam isso próximos a cemitérios. Uma das histórias de assombração mais comum no Brasil diz respeito aos chamados pagõezinhos. Um pagão é uma criança que nasceu e não foi batizada. Não foi feito ali o seu batismo. É uma criança que não teve a sua consagração à religião, geralmente a religião católica. E é muito comum no Nordeste as mães quererem batizar logo as crianças, porque tudo de ruim elas alegam que acontece com crianças pagãs. Seja o lobisomem, na quaresma, como nós estamos agora vir atrás dessas crianças, ou seja, essas crianças acabarem vendo outras crianças, que chamam de pagãozinhos ou pagõezinhos. Um pagãozinho é uma criança que não foi batizada e que infelizmente acabou falecendo antes de receber o batismo. Como essa criança não é batizada e não tem nenhum tipo de pecado, ela simplesmente, segundo a lenda, fica presa entre dois mundos. E quem consegue vê-las são outras crianças também não batizadas. Então muitas vezes a criança está conversando com outra sem a mãe ver, como se fosse um amigo imaginário. Às vezes a mãe deixa a criança no berço e quando vai ver essa criança está no chão. Brinquedos foram remexidos. A mãe pode escutar riso ou pode escutar choro em algum cômodo da casa. E esses fenômenos são atribuídos a essas crianças que não foram aí batizadas, né? E essas histórias também ocorrem aqui, ó, no meio da mata, quando caçadores muitas vezes alegam que veem crianças de cima da sua espera, lá no trepeiro, ou às vezes eles escutam choro dessas crianças. E claro, a maioria das coisas atribuídas aos pagõezinhos são coisas simples, mas também existem relatos bem assustadores desses pagõezinhos levarem crianças que já estão caminhando para fora de casa, induzirem essa criança a subir no móvel e pular dele. Coisas bem ruins são atribuídas aos pagõezinhos, né? Dizem que com muita oração e água benta consegue fazer com que o espírito dessa criança encontre luz, né? Encontre paz. Mas essa lenda, ela é muito comum. É muito comum você escutar pessoas que moram perto de cemitérios, por exemplo, alegarem que escutam choro de criança à noite. E esse choro ele é atribuído atribuído a crianças que não foram batizadas, crianças que não receberam seu batismo e por isso elas estão presas entre dois mundos. Eu já escutei histórias no interior do Amazonas que é muito comum as pessoas terem cemitérios nas suas casas, já que eles estão a 2, 3, 4 dias às vezes de um grande centro. E quando um parente morre, eles enterram ali mesmo. Eu já escutei histórias de mães que enterraram seus filhos, esses filhos não tinham sido consagrados, e que era relativamente comum escutar o choro dessa criança durante a madrugada, vinda desse cemitério. Então a família entrava ali, fazia um círculo de oração ali, acendia velas para iluminar o caminho dessa criança, para poder ver se parava aquele fenômeno, não é? Então esse é um fenômeno muito comum aí pelo Brasil. E você? Você acredita
que crianças que não foram consagradas, que crianças não foram batizadas e perderem sua vida, o espírito ele pode ficar realmente preso entre os dois mundos? Você acha que crianças conseguem ver essas outras crianças? Ou você acha que isso tudo simplesmente é uma lenda e é coisa da imaginação? Comenta aí o que você acha. Comenta aí se você acredita nisso, ou melhor ainda, comenta aí se você já ouviu algo sobre isso ou já viu algum fenômeno parecido com esse. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!